Eu recebo agora aqui no estúdio a desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, superintendente da COINJE, Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG. Tudo bem, desembargadora? Tudo jóia. Obrigado pela presença mais uma vez. Eu é que fico feliz de estar aqui, né, de a gente levar conhecimento, né, principalmente por uma área que é meio esquecida, a área da infância e juventude, e levar conhecimento, esclarecimento à população é muito importante. Como se dá a atuação do TJMG junto aos conselhos e conselheiros tutelares? Primeira coisa que eu acho importante ressaltar é que as relações, né, do Poder Judiciário, do TJ, com o Conselho Tutelar, ela tem que ser muito amistosa, porque um é o braço do outro, né? Um depende do outro. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, enquanto eu ainda sou superintendente, a gente procura sempre trazer o conselho tutelar para perto dos juízes, das nossas atividades, porque é uma relação interinstitucional. Então, a gente precisa conhecer um ao outro. Então, a nossa relação em Minas Gerais é excelente com os conselheiros, individualizando raras exceções, mas eu sempre procurei isso, esse bom relacionamento com os conselhos tutelares dos municípios nossos todos, pelo papel que ele exerce na lei, né, na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente tem que conhecer o que é o Conselho Tutelar, qual é o papel dele, há alguma subordinação ou não. E eu acho isso importante, essa matéria ser discutida aqui, porque apesar do Estatuto ter 30 e poucos anos, algumas instituições ainda, inclusive o Judiciário, não conhecem realmente qual é o papel do Conselho Tutelar. Não existe subordinação. A lei fala, ela é clara, onde ela diz que o Conselho Tutelar é um órgão administrativo da Prefeitura, autônomo, independente, então ele não é subordinado ao Judiciário, nem ao Ministério Público, nem à Defensoria Pública. Então tem que ser uma relação de bom senso, muitas vezes? Sim, uma relação de respeito, primeiramente, eu acho, de respeito, de parceria, porque nós, do Sistema de Justiça Juvenil, nós dependemos dessa intersetorialidade amistosa para não ter ações isoladas e sim ações únicas em prol do nosso destinatário, que é o mesmo, que é a criança e o adolescente. Sim. Então não é assim, porque eu sou promotor, eu sou juiz, você é conselheiro. Não, todos somos iguais, somos independentes, mas temos que estar unidos, sempre nos reunindo para propor ações únicas em prol da garantia dos direitos das crianças e adolescentes que são violados. A parceria é importante, então, né? Nossa, de extrema importância. Né? As vaidades, as burocracias têm que ser deixadas de lado, porque a gente precisa de uma resposta efetiva, imediata, pelos danos que estão sendo causados àquela criança ou adolescente. A senhora palestrou no primeiro encontro nacional de conselheiros tutelares em Brasília ano passado. Como é que foi essa experiência? Olha, foi uma experiência ímpar, porque eu não sabia que eu tinha sido escolhida como magistrada, ser a única magistrada a dar uma palestra num encontro desse, tá? São vários magistrados no Brasil inteiro, e quando eu fui escolhida, eu fiquei meio assustada, assim, mas a palestra foi maravilhosa, porque deu para esclarecer para os conselheiros, porque quando fala você é um órgão autônomo e independente, e eu fui explicar para eles que a palavra independente, não existe independência absoluta, que toda independência é relativa, que o seu direito termina quando começa o do outro, então que a gente tem que respeitar os espaços, porque como o conselheiro tutelar, ele não tem uma formação jurídica, né? Ele é eleito, ele faz prova pelo local onde ele mora, pela população, então ele, aos poucos ele vai aprendendo. Então, quando ele vê aquela palavra, eu sou autônomo, eu sou independente, eu faço o que eu quero, não é bem assim. Que nós juízes também não fazemos o que a gente quer. Que toda a independência é relativa, eu comecei explicando isso. E depois a gente conversou muito
eles me questionaram muito sobre a atuação tanto do Judiciário com o Ministério Público em relação a eles. Eu esclareci, né, quais são os deveres deles, as obrigações, as atribuições do conselheiro tutelar, que são administrativas, tá? E que quando elas são descumpridas, aí sim que se judicializa a questão. Desembargadora, existem várias atribuições dos conselhos tutelares, né, ligadas ao direito, diretamente ao Poder Judiciário. De forma geral, elas pontuam o quê? O Conselho Tutelar, eu falo que é a nossa linha de frente, né? Que está ali no dia a dia. Os conselhos tutelares estão praticamente, né, convivem com a comunidade da qual eles foram eleitos. Então, eu falo que eles são os primeiros a chegarem. E eles têm que manter essa relação amistosa com a comunidade, porque existe um estigma que se o conselheiro tutelar chega e aí sai todo mundo correndo, vai tirar filho. Olha, uma coisa a população entende. Conselheiro tutelar não tira filho de ninguém. Quem decide se a permanência da criança no lar ou não é o juiz, nem o promotor público. Ele vai requerer, ele pode até pedir. Mas quem decide é um juiz através de laudos, sindicâncias, não é essa coisa. E a gente tem a figura do conselheiro tutelar como aquele indivíduo que já bate na tua porta, o conselho tutelar está na porta. Está levando ninguém. Então, gente, por favor, quando um conselheiro bater na porta de vocês, eles não estão indo ali para tirar filho de ninguém, eles estão indo ali para conversar, para orientar e ajudar aquelas crianças que estão com seus direitos e adolescentes violados, por exemplo. Não consegue, por que seu filho não está na escola? Por que seu filho de 6 anos está na rua? Eu não consegui matrícula. Aí o conselheiro tutelar vai providenciar, ele tem esses poderes, que são medidas protetivas que a gente chama, de determinar que aquela escola faça a matrícula dele. Então, ele tem vários poderes importantes no cuidado, na proteção, na saúde, na educação, no lazer. Ele tem poder de acionar aquele serviço público que está ausente e que está ferindo os direitos da criança e do adolescente. Só que são poderes administrativos. Tá? Então, ele é a linha de frente. Caso essas outras instituições não cumpram a determinação dos conselheiros, aí ele vai ter que judicializar isso através do Ministério Público. Importantes esclarecimentos. E agora, mudando um pouco de assunto, a inauguração do espaço de exposições do TJMG Cultural, que começou, então, uma estreia com Yara Tupinambá, uma grande estreia, né? E nessa inauguração, a senhora fez uma homenagem a Yara Tupinambá, dizendo que ela contribuiu com a área que a senhora atua. Explica pra gente o que foi que aconteceu, como é que é essa história direitinho. Bom, eu compareci, né, ao evento da exposição dos quadros da Yara, que são maravilhosos, apenas os que eu escolhi já não estão à venda. Mas, enfim, eu fui prestar essa homenagem a ela, de estar ali presente, porque eu entendo que é preciso que as pessoas conheçam o universo, a verdadeira Yara, que não se limita a parte de artista plástica. Eu acho, ela é muito mais do que isso. Eu acho ela um grande ser humano, uma grande mulher e de atitudes. E quando eu era juíza infracional, aqui na capital, a Yara tem uma fundação no qual ela fornece cursos profissionalizantes para adolescentes poderem ter oportunidade de vidas. Então, houve essa conversa, né, entre o Judiciário e a Fundação da Yara, e nós fizemos essa parceria. Então, quando um adolescente ou uma adolescente infratora manifestava o interesse de fazer um dos cursos oferecidos pela Yara, a gente fazia esse encaminhamento, e eram cursos assim, muito interessantes, que davam a oportunidade de você ter uma escolha. Então, era muito difícil alguém não querer ir. E eu achava que isso era importante trazer a público, esse lado da Yara, esse lado social, de preocupação com a sociedade, principalmente com a base da sociedade, a base que forma toda uma sociedade, que é a criança e o adolescente.
Então, com essa boa notícia, encerramos nossa conversa hoje. Agradeço muito pela presença da senhora. Mais uma vez, muito obrigado. Nada, eu que agradeço, estou à disposição. Muito feliz de estar aqui. Obrigado. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere no portal TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.